respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz me chama ainda hoje, me convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam, mas que assim dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiam a tua voz. Andaram mundo afora e pregavam sem temor. Seus passos confirmassem, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, meu Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Vamos juntos, ainda na página 5, canto inicial, número 1. Seu nome apagou, e você, Deus, acendeu uma luz sobre as trevas do mundo. Reine, Cristo Jesus. Para a igreja que estava em ruínas, dedicou seu amor e atenção, transformando suas pedras em vida, compreendeu sua grande missão. E com certeza acendeu uma luz sobre as trevas do mundo. Reine, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite para todos vocês. Boa noite. Com muita alegria, eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de silêncio para que nós homenageemos o nosso Frei Fidelis, que partiu aqui desta vida e que se encontra hoje no seio do Pai. Vamos fazer uma pequena prece dentro do nosso coração por ele, que teve seu sepultamento hoje e que prestou grande serviço à nossa Basílica aqui, Basílica de São Francisco. Acreditando no Pai, acreditando no Filho e acreditando no Espírito Santo, iniciemos a nossa celebração com o nosso sinal da cruz. Vamos todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção e a graça de Deus, nosso Pai, a força do Espírito Santo e a caridade e o amor de Jesus estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós é um peregrino sobre a terra. Andamos, e quem anda
tropeça, muitas vezes cai. E chegou a hora em que nós, lá dentro do nosso coração, fazendo um ato de confiança suprema na misericórdia de Deus, vamos pedir a Ele perdão de todas as nossas faltas, para celebrarmos com dignidade e com amor esta nossa Santa Missa. Vamos agora ouvir cantando o nosso ato de penitência. Na página 6, o ato penitencial número 1. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora, com muito entusiasmo, cantemos o hino de glória a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Na página 7, o hino de louvor número 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala.
A riqueza, os bens materiais, são o mal se nos deixarem despreocupados, insensíveis ao pobre, que cheio de feridas está no chão de nossa porta, querendo matar a fome com as sobras que caem da nossa mesa. A riqueza será o mal se criar um abismo entre o rico e o pobre. Ouçamos com muita atenção. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o deserto, para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo ao Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom, combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitos testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, e que nenhum homem viu, nem poder ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos juntos o Santo Evangelho cantando. Na página 8, canto de aclamação número 1.
escutar. Ouve, meu povo, o Senhor quer te falar. Fala, Senhor, teu povo quer te escutar. Oi, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, via os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés, os profetas, e que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dize minha alma, e louva ao 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 Senhor. Queríamos começar fazendo uma saudação ao nosso Frei João Alberto, ao Frei Henrique, que nos visita, que já foi também missionário aqui nessa nossa basílica. Saudar aos nossos ministros da Eucaristia, saudar o nosso coral, que tem cantado muito bem. Mas queria saudar sobretudo a cada um de vocês. E em saudando vocês, queríamos que cada um invocasse nesse instante o Espírito Santo, para que essas minhas palavras, que não serão minhas, Deus, o Espírito Santo, vai se servir da minha boca, mas essas palavras nós queremos que elas sejam inspiradas pelo Espírito Santo e toque o coração de cada um que nos escuta nesse instante. Durante estas nossas celebrações,
foram oferecidos vários temas para que nós meditássemos sobre ele. E nesta noite nos deram o tema com duas versões. Primeiro, a regra da fraternidade. E segundo, a igreja que é comunidade, comunidade de comunidades. Vamos então primeiro pensar no que se chama regra da fraternidade. Regra, como todos nós sabemos, são os mandamentos, são os estatutos, é aquilo que se escreve para comandar uma comunidade. E fraternidade são os nossos irmãos franciscanos, aqui, os nossos capuchinhos, que seguem as palavras e a regra que foi deixada por São Francisco de Assis. Vamos contar um pouquinho da história dessa regra. Todos vocês já ouviram falar que Francisco abandonou, como aliás o Evangelho e também a leitura de Amós acabou de nos contar, abandonou tudo, abandonou a casa do pai, a riqueza do pai, ele era cavalheiro, importante, deixou tudo e seguiu por dentro das florestas, subindo montanhas, andando por caminhos difíceis de serem palmilhados, guiados somente por uma força, a força da graça de Deus. E esta força ele extraiu do Evangelho. E a grande regra para Francisco era o Evangelho. Porque foi no Evangelho que ele aprendeu o desprendimento. Foi no Evangelho que ele aprendeu não possuir nada. Foi no Evangelho que ele aprendeu a pobreza, que ele aprendeu a castidade, que ele aprendeu a justiça e que ele aprendeu sobretudo o amor e amar a cada pessoa que se aproximava dele. Ele era tão generoso que ele não procurava em absoluto viver dentro das cortes pregando aos cortesãos daquele tempo. Ele pregava aos pobres. E quando ele não tinha ninguém para ouvi-lo, ele pregava aos peixes, ele pregava às aves, ele pregava a natureza. Porque a sua alma era uma alma, eu diria, encandecida, onde o fogo vivia fervendo sempre do amor de Deus. E Francisco, então, saiu quase sozinho, caminhando, como missionário, como peregrino, como alguém que está realmente convencido que somente Deus pode encher o vazio de sua alma. Mas a vida reserva para cada um de nós surpresas e mais surpresas. Quando Francisco abriu os olhos, havia uma multidão que estava seguindo seus passos. E essa multidão foi crescendo. Ela saiu da região de Assis, invadiu a região de Toscana, atravessou os Alpes, foi para a Alemanha, foi para a Hungria, depois foi para o outro lado dos Apeninos, chegou na Itália, chegou na Espanha. Então estava uma grande comunidade. Foi o tempo que ele resolveu ir até Roma e com muita dificuldade ele chegou perto do Santo Padre, no Sexto Terceiro, e pediu ao Papa que desse para ele um protetor, um cardeal protetor. E o Papa deu para ele o cardeal Ugolino. Mas Francisco, ele só tinha uma regra. Era a regra que era o Evangelho. E quando ele menos espera, entraram para a sua fraternidade
entraram pessoas eruditas, doutores, pessoas sabidas, como entraram também artesãos, pessoas pobres, pessoas incultas, pessoas que não tinham estudado. E Francisco só tinha o abraço, só tinha a ternura da fraternidade, só tinha o amor para distribuir com ele. Mas, meus irmãos, a natureza humana, muitas vezes, ela se perverte. E aconteceu que dentro dessa mesma fraternidade foi criado uma porção de irmãos que começaram a querer contraditar e exigir uma regra especial de São Francisco de Assis. São Francisco, quando tinha aquela multidão, muitos nem o conheciam, ele reunia o que ele chamava de capítulo. Capítulo é como fosse uma festa como essa. Vinha irmão de todas as partes do mundo e ele falava para eles, mas a palavra dele era simplesmente a tradução do Evangelho. E em 1217 ele resolveu fazer um capítulo. E neste capítulo ele designou de 2 a 2, como Jesus fez com seus discípulos, e mandou-os pregar pelo mundo afora. Cada um seguisse um rumo e sempre dentro do espírito que ele ensinava. Não leve saco, não peçam dinheiro, não queiram dinheiro. A pobreza pura, a pobreza absoluta. E Francisco, ele escolheu um frade chamado Frei Maceu. E este Frei Maceu, ele ia para a França, porque na França tinha um culto ao Santíssimo Sacramento. Ocorre quando ele passa por Florença, que é a capital da Toscana ainda até hoje, ele encontra um cardeal protetor. E o cardeal protetor já tinha sabido que a fraternidade de Francisco, os franciscanos, eles tinham ficado numerosos e eles precisavam de regras. Mas Francisco dizia, mas para que regra? A regra é o Evangelho. Mas diz, não, mas precisamos criar estatutos, criar regulamentos, criar condições para que as pessoas possam realmente chegar até Ele, até Jesus Cristo, e depois obedecer a alguma determinada ordem. Francisco aí começou a parar, porque o cardeal lembrou esse capítulo a ele, e ele ficou pensando, e adentrou-se à floresta, e numa gruta. Francisco era muito simples, ele não tinha estudo de filosofia, de teologia, não era jurista, não era canonista. Ele fez uma regra de 23 capítulos, muito longos, mas ocorre que aqueles que eram comandados pelo Frei Elias começaram, quando ele desceu e entregou a regra, e ele pensou que a regra iria conduzir os seus irmãos, a regra desapareceu.